A mais nova CPI do Senado deve investigar irregularidades nos fundos de pensão. Só na Previ, que é o maior fundo de pensão do Brasil, dos trabalhadores do Banco do Brasil, apresentou no ano passado um rombo de quase 8 bilhões de reais, 7 bilhões e 800 milhões de reais. Né? Isso acontece também na Petros, na Petrobras, acontece no fundo de pensão dos Correios, de modo que é algo que tem que ser investigado. O pedido para instalar a CPI foi lido oficialmente em plenário nesta quarta-feira. Contém subscritores e número suficiente para constituir a comissão parlamentar de inquérito, será publicada para que produza os devidos efeitos. Outro pedido de CPI também conta com as 27 assinaturas exigidas pelo regimento, mas ainda não foi lido em plenário. A intenção é investigar o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. A Polícia Federal descobriu um esquema para anular multas aplicadas pela Receita. O Estadão, no dia 26 de 3 de 2015, disse que o prejuízo já apurado já ultrapassa os 5 bilhões e 700 milhões de reais. E a estimativa é algo acima de 19 bilhões de reais. Mas as assinaturas nos requerimentos não são uma garantia de que essas duas comissões de inquérito vão, de fato, funcionar. Os parlamentares têm um prazo em que podem retirar seus nomes dos pedidos de investigação. Foi o que aconteceu com a CPI do BNDES. A oposição conseguiu o aval de 28 senadores, mas algumas horas depois, 6 deles desistiram da CPI, antes mesmo de a proposta ser lida em plenário. Vamos retomar a coleta de assinaturas e acreditamos na possibilidade de instalarmos sim a CPI do BNDES. Se todos os pedidos de CPI forem lidos aqui no plenário e os parlamentares mantiverem as assinaturas, o Senado pode chegar a 6 comissões de inquérito funcionando ao mesmo tempo. A questão é saber se há fôlego para tocar tantas investigações. A CPI viabiliza a quebra de sigilos, o acesso a documentos e deve ser encarada como uma atividade corriqueira do Congresso e não como um espetáculo da oposição. Eu assino qualquer CPI. Nós sabemos que se nós tivermos 3 CPIs funcionando aqui no Senado Federal, com toda certeza nós não vamos ter mais nenhuma atividade que não seja das CPIs. Ou então vamos ter CPIs esvaziadas, que eu acho que é o mais provável. Não há um limite para a instalação de comissões de inquérito no Senado. 2 delas estão em andamento. A CPI do HSBC apura a abertura irregular de contas bancárias na Suíça. Dos 106 mil correntistas da agência, 8.667 são brasileiros que movimentaram 7 bilhões de dólares. Nesta quinta-feira, os senadores ouvem o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Já a CPI das próteses investiga um esquema em que médicos são acusados de prescrever procedimentos desnecessários em troca de uma comissão de até 30%. Na próxima terça-feira, serão ouvidos representantes do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária e da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Uma terceira CPI para investigar o assassinato de jovens no Brasil também foi criada, mas aguarda desde o dia 10 de março a indicação dos membros pelos líderes partidários.